E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui mais uma vez, mas dessa vez não como um podcast, e sim como um quadro novo aqui no canal. O objetivo desse quadro é mostrar tecnologias do mercado que estão sendo lançadas atualmente, mas não fazer um review dela especificamente, sim explorar um pouco de suas aplicações, explicar um pouco como ela quais são seus objetivos, como ela funciona. Então, aqui eu trouxe para vocês um dispositivo chamado Nreal. Ele tem como diferencial, diferente de muitos óculos que hoje em dia muitos conhecem como óculos de realidade virtual, esse óculos ele tem como objetivo ser um óculos de realidade aumentada ou realidade mista. Aqui mostrar um pouco como ele fica na cabeça para vocês. Esse óculos ele é um pouco diferente porque ele é translúcido. Ele tem uma micro tela que transmite, reflete nos seus olhos para poder fazer essa realidade aumentada. Para quem é novo aqui, não sabe muito sobre esse tipo de tecnologia, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, eu vou fazer um overview bem rapidinho. Realidade virtual é quando a gente engloba a visão inteira e tem a experiência completa dentro desse ambiente virtual. No caso da realidade aumentada, ele sobrepõe alguma coisa virtual em cima do real. E a realidade mista, ela já começa a ter interações com objetos reais e virtuais e tudo acaba se comunicando. Nesse daqui, que eu trouxe para vocês verem, é o Nreal Air. Ele é uma versão mais simples, onde ele vem aqui com um protetor, tanto protetor de lente ou até para eliminar um pouco da visão de fundo, para você conseguir assistir filmes, conseguir assistir, jogar videogame, você consegue usar ele como monitor tranquilamente, sem a necessidade de um monitor de tela grande. E vem um cabo, porque ele se conecta ou pelo HDMI de seu videogame, pelo celular, e é isso. Aqui, no caso desse óculos específico, tem duas versões da Nreal. Tem o Nreal Air e tem o Lite. No caso do Nreal Air, você só tem uma visão em trade-off. O que que seria esse trade-off? Seria a sua liberdade de visão, o seu ângulo de liberdade de visão, que seria degrees of view, que é graus de liberdade que você pode ter. Então, com três eixos, você consegue olhar para cima, para os lados e lateralmente com seu óculos. Se ele fosse Six Doff, como é a segunda versão dele, você conseguiria se movimentar para frente, se movimentar para trás, para os lados e interagir de uma forma mais dinâmica. No caso dessa versão, que é uma versão mais simples, até pela minha própria usabilidade, eu peguei uma dessas aqui para poder conseguir demonstrar e fazer alguns estudos e até trazer alguns exemplos para vocês. Geralmente, com esses óculos, como eles têm uma lente muito pequenininha, eu posso dar um close para vocês depois daqui. Como eles têm uma lente muito pequenininha, o field of view deles acaba sendo curto, pequenininho. Então, dependendo do tamanho da imagem que você esteja vendo, ela pode acabar sendo cortada. E o que seria esse field of view? Seria basicamente o ângulo de visão da sua visão periférica que ele alcança. No caso, como é um tipo de óculos que ainda está sendo desenvolvido, ainda está sendo evoluído, diferente do óculos de realidade virtual, como ele precisa ser translúcido, então o monitor que reflete na lente dele acaba sendo um tamanho limitado. Até por isso que ele consegue ter um tamanho mais compacto quando você compara com óculos de realidade virtual. Agora explicado a introdução dele, um pouco do que ele pode fazer ou de como ele funciona, fazer um overview do que ele é. Ele é um óculos de realidade aumentada. Eu não digo mista ainda dessa versão aqui, porque ele não tem interação direta com objetos reais e não tem um hand tracking, que é traqueamento de mão. Então, ele é basicamente um óculos de realidade aumentada. Ele é trade-off, então você tem três eixos de movimento, podendo movimentar assim, assim, assim.
E ele tem o field of view dele numa certa limitação, que dependendo do tamanho do objeto, tem que ser planejado para poder caber e dar um conforto para essa visão da pessoa. Então vamos falar um pouco do que a gente pode explorar nesse óculos. Aí fala, poxa, beleza, é um óculos de realidade aumentada, pode pôr umas informações, etc. Mas e aí, como posso usar ele no meu dia a dia? De acordo com alguns episódios anteriores de podcast, com pessoas que eu fui conversando e explorando até as suas áreas profissionais, eu consegui pensar em algumas explicações que eu vou mostrar para vocês. Mostrar não, falar para vocês. A primeira delas, depois de discutido em um dos nossos episódios, é na área musical. Por que na área musical? Vocês já viram que existem músicos ao vivo que estão lá tocando em bares, essas coisas que usam óculos escuros? Por que não substituir uns óculos escuros normais por uns óculos desses, por exemplo? Aqui você conseguiria ter qualquer letra de qualquer música, conseguiria ter qualquer partitura, conseguiria ter, talvez, fazendo um software que consiga dar marcação de tempo, dependendo de cada música que você acaba escolhendo. Então, facilitando até para músicos que estão iniciando agora a carreira, para poder apresentar em bares. Ajudando sabe quando aquela plateia pede, eu quero determinada música, e sempre é ruim aquele momento que o músico fala, poxa, essa música não tá aqui no meu repertório, e acabar usando o óculos dele, possibilitando você conseguir visualizar todos os tipos de letras, todos os tipos de música, todos os tipos de partitura dentro desse dispositivo. Isso é uma das usabilidades que eu acabei explorando. A segunda dela, imagina você tá nervoso para aquela palestra, o teleprompter tá muito longe, e você tem a liberdade de usar um óculos escuro para uma palestra ao vivo, por exemplo. Ou para uma apresentação, vamos supor, igualmente na primeira sugestão de ideia, com um artista tocando ao vivo. Então imagina você ao vivo numa palestra, uma apresentação, algo que você consiga utilizar um óculos e as pessoas não acabam achando estranho. Mas agora com o mundo tecnológico chegando, as pessoas dificilmente vão achar estranho você usar um óculos, ainda mais quando ele for um óculos diferentão como esse. E você conseguir ter todo o seu roteiro, usar ele como um simulador de teleprompter, por exemplo, você não precisaria de um teleprompter, você não conseguir enxergar aquelas letrinhas e usar esse óculos para conseguir ver o seu roteiro. Atualmente eu não estou usando ele agora, nesse momento, porque a ideia desse vídeo é mostrar ele nas minhas mãos, mas mais pra frente no vídeo eu vou mostrar para vocês ele sendo utilizado. E a terceira ideia também de aplicação é na área educacional. Então, imagina você conseguir pôr imagens e fazer interações com essas imagens de uma maneira educacional, tanto na parte de história, para poder você mostrar algum tipo de acontecimento acontecendo dentro de uma sala de aula, algum tipo de interação, tanto, por exemplo, uma arqueologia, ou se você pega astronomia, se você pega na parte de ciências, a parte química, momentos que você pode interagir com esses objetos e gerar uma experiência diferente do comum, diferente de uma apostila, por exemplo. Ok, existe diversas formas de tornar isso dinâmico, como, por exemplo, numa aula de ciências, vamos supor, que você pode fazer uma mistura química real, etc. Mas quando você sai um pouco fora do comum, do padrão, e você gera aquele efeito wow na pessoa, é o momento que ela grava aquilo na memória, você gera uma experiência nova para essa pessoa. Quando você gera uma experiência diferente, é muito mais fácil dela absorver aquela informação do que ela fazer mais do mesmo. Então, até isso seria um ótimo proveito porque são poucas pessoas que têm acesso, poucas pessoas que têm um conhecimento disso, e quando você demonstra isso em algum lugar, acaba gerando aquela percepção melhor, acaba falando um pro outro, gerando praticamente aquele marketing orgânico, digamos assim. Agora, como prometido, eu vou cortar daqui e mostrar esse óculos em funcionamento. O que que eu vou mostrar para vocês? Como não tem muitas aplicações ainda, porque é muito recente o lançamento
desse óculos. No caso da empresa que desenvolve esse óculos, não é tão recente assim. Mas a disponibilidade na venda da Amazon, AliExpress ou outros tipos de comércios internacionais, ele é bem recente. Então, tem poucos aplicativos sendo desenvolvidos e para demonstrar para vocês, eu criei uma interação bem, como se diz, tentar ser um pouco divertida para poder demonstrar algumas funcionalidades, como é o movimento, como você interage, como interage com o controle, quais são os comandos que você pode fazer, o que que você pode criar, como que esse óculos consegue conversar com o seu celular e como ele consegue conversar um pouco com o ambiente. Então, vamos lá. Bom, nesse momento eu estou aqui na parte de fora. Eu aproveitei e peguei um dia de sol, até para poder testar o reflexo e ver como ele ficaria. E aqui o reflexo ele está bem menor, a qualidade de visão está bem com uma qualidade mais baixa do que eu veria nos olhos, por causa da câmera do celular. Talvez ele reflita bem os meus pés aí, como vocês estão vendo. Mas ainda é jogável, é interagível. Mesmo pro lado de fora, no dia, com o sol tão intenso como estava aqui nesse momento. Aqui, como vocês estão vendo, eu estou interagindo, movimentando aqui pelo estacionamento do condomínio, pegando alguns itens, batalhando contra outro personagem. Bom, agora eu estou de volta aqui no escritório, até para poder ter um ambiente controlável um pouco melhor, para conseguir ver um pouco mais da qualidade do potencial do óculos. Aqui eu estou interagindo com ele, movimentando de um lado para o outro, para poder demonstrar um pouco esse tipo de interação. Eu estou usando o meu celular para controlá-lo, então eu aperto no touch e consigo apontar para onde eu quero que o meu personagem vá. Como ele tem um movimento de liberdade em 3 eixos somente, então eu não consigo ir com o celular para frente e para trás, e sim simplesmente apontá-lo usando 360 graus. Aqui é a interface do jogo, visualizando um pouco melhor. E aqui eu consigo ir até perto do inimigo que eu quero e batalhar contra ele. Então ele tem um sistema de batalha automático. Como eu não queria deixar algo muito complexo, justamente por ser um protótipo e demonstrar a questão de qualidade da tela, da visão, eu fiz algo bem simples para poder interagir e deixei uma mecânica super simples. Fiz um sistema para recuperar vida de item. Então eu consigo correr até lá, o inimigo me persegue e continuo interagindo com ele. Então os status da vida, conforme eu vou perdendo vida, ele vai alterando em tempo real com a tela do celular, para poder demonstrar um pouco da possibilidade de interação do que você está vendo com a interface do celular e podendo intercambiar uma informação entre um dispositivo e outro, já que ambos estão conectados. Então é basicamente essa uma demonstração. Como ele só existe 3 eixos de liberdade, não tem nenhuma câmera externa, então ele não consegue identificar paredes, identificar objetos. Você só consegue ter a liberdade em 360 mesmo, sem nenhum outro tipo de sistema a mais. Diferente da versão Lite da Unreal, onde você tem mais controle, mais liberdade e ele consegue identificar os objetos e superfícies. Para conseguir fazer essa gravação foi bem complicado, porque eu tive que posicionar o celular para poder gravar a tela, sem tentar não refletir muito a parte de baixo. Além disso, eu tive que prender com um grampo algum tecido, alguma coisa para poder ficar no sensor para identificar que ainda tinha um rosto. Espero que tenham gostado do que eu mostrei para vocês. Acredito que deu para entender um pouco melhor de como ele funciona. Ok, que foi um minigame, digamos assim, mas para poder mostrar como foi feito a interação diretamente do celular, você consegue usar a interface do celular e não usar a interface no rosto, ou vice-versa. Então você consegue ter um pouco dessa comunicação, como a gente pôde ver. E um pouco de como ele funciona, o que é que você pode ver. E deu para ver também que a resolução dele é bem legal, é bem nítida aos olhos, assim. Eu usei a câmera do celular para poder filmar, porque ele não, senão não daria para pegar essa parte translúcida.
Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado essas informações, um pouco dessa especulação de como poderia ser utilizado um óculos desse nível. Um mais avançado, que já tem 6 eixos de liberdade, a gente já consegue fazer mais coisas, já consegue usar um hand tracking, já consegue explorar um pouco mais como a gente interagiria com o nosso ambiente. Mas numa maneira mais simples, um pouco mais acessível, eu acho que já dá pra gente explorar muitas coisas diferentes. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Se puderem, se inscrevam no canal, ativa aí o sininho para receber mais notificações. E esse é um quadro novo, diferente de um podcast, um pouco mais curto, e espero trazer muitas tecnologias diferentes aqui para vocês, para a gente conseguir discutir como a gente pode utilizar esse tipo de tecnologia. Então, até mais e muito obrigado por assistir.